Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Vamos hoje fazer a leitura do Bhagavad Gita, capítulo 9, Conhecimento Mais Confidencial, o verso 23 e 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Verso 23. Aqueles que são devotos de outros deuses e que os adoram com fé, na verdade, adoram apenas a mim, ó filho de Cuti, mas não me prestam adoração correta. Verso 24. Eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. Portanto, aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo. Repetindo. Capítulo 9, verso 23. Aqueles que são devotos de outros deuses e que os adoram com fé na verdade, adoram apenas a mim, ó filho de Cuti, mas não me prestam a adoração correta. Verso 24. Eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. Portanto, aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo. Gratidão pela oportunidade. Devi, querida, eu posso pedir para você fazer a leitura dos versos em sânscrito? Sim, vou fazer. Yepyanya devata bhakta yajante shadayavita tepi mam eva konteya vajanti yavidi purvakam aham hi sarvagya jnanam bhokta cha prabhureva cha na tu mam abhijananti tadvena tasjavanti te. Om. Om Ajnana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é a manifestação cósmica material, a criação, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental e assim, libertando-me dos repetidos nascimentos e mortes no ciclo do samsara. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada ao corpo material, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Muito bem, então nós vamos dar sequência na dissertação que nós estamos fazendo da Bhagavad Gita, para o nosso, enfim, para o nosso benefício, né? Veja bem, esse verso, esses dois versos que está sendo mencionado nesse caso, ele vai dizer que esses dois versos, porque assim, o que acontece? Nós, olha só, aqueles que são devotos de outros deuses, né? Então aqui está sendo mencionado esse ponto aí, né, de outros deuses. E aqueles que não reconhecem a minha autoridade. Olha só, essa palavra, né, quando é mencionada outros deuses, a gente, nós não devemos limitar esse conceito a apenas a ideia de divindades ou dos, né, enfim, dos seres celestiais, espirituais, etc. Nós temos que levar em consideração que nós, enquanto seres sencientes, nós nos encantamos com tudo aquilo que é assim atrativo, tá? O poder é algo que
nos encanta naturalmente, né? Então, sempre que nós estamos envolvidos com algum tipo de encantamento, seja ele por uma divindade, por uma pessoa, né, pelas nossas propriedades ou pelos nossos objetivos, isso é em si adoração. Na realidade, nós só alcançamos objetivos quando nós adoramos a esses objetivos. Ah, não, Devananda, eu não faço isso. Veja bem, são coisas aparentemente diferentes, mas elas são a mesma coisa. Quando nós fazemos rituais formais para adorar certa divindade, isso é o arquétipo da adoração. Mas quando nós simplesmente meditamos na divindade ou almejamos esse contato com a divindade, isso chama-se manasa seva, ou seja, adoração mental. Isso se dá em todos os âmbitos. Ou imagina que você, né, esse processo que nós fazemos, eventualmente, né, a ideia do segredo, de meditar naquele assunto e produzir uma neurolinguística que vai, então, gerar um campo favorável para que aquele resultado se dê, isso é adoração. Chama-se manasa seva, é adorar um objetivo. Então, sempre que nós estamos buscando um objetivo, nós estamos adorando a esse objetivo. E quando nós alcançamos esse objetivo, então nós desfrutamos desse resultado, desse objetivo. Isso é, de modo geral, o que nós entendemos como sendo adoração. Então, quando Krishna menciona, quando você adora a outros deuses, negligenciando a minha pessoa, então isso está incompleto. Ok? Isso está incompleto. Por quê? Falta o ingrediente essencial, que é justamente o proprietário de todas essas funções, ok? Imagina, por exemplo, que você chega numa família, ou numa casa, ou numa festa. Vamos imaginar que você chega numa festa. Então, aí você cumprimenta todo mundo, faz amizade com todo mundo, mas não cumprimenta a pessoa da festa, o dono da casa, talvez, ou a pessoa que está fazendo aniversário. Então, aquela pessoa que está sendo homenageada na casa, então ela vai entender que é você, né, ou você tem alguma desconhecimento acerca dela, ou então você tem algum problema com ela, ou talvez com você mesmo em relação à sua própria psique, né? Assim, a pessoa sei lá, maluca, ou ela está se fazendo desentendida, ou ela simplesmente está me desafiando, ou está querendo chamar minha atenção de alguma forma. Por algum motivo, essa pessoa está destoante, ela está em desarmonia com essa realidade. Então, o que sempre a gente tem que lembrar o seguinte, nós temos aqui no Ocidente a ideia, entendeu? Uma coisa importante que a gente tem que colocar na nossa pauta, na hora que nós estamos analisando a pessoa Krishna, porque o que nós estamos fazendo é uma análise de Krishna. Nós estamos olhando para Krishna, nós estamos ouvindo o que ele fala, e nós estamos tentando compreender essa fala de Krishna e considerar se isso daí é algo que é relevante, procede, nós podemos aderir ou aceitar no coração, ou simplesmente levantar a questão acerca, né, do que foi falado ali. Então, no Ocidente, nós temos a ideia de que Deus, o Criador... Ontem eu assisti um documentário, né, que o cara que era o orador, ele começava, né, o discurso dele dizendo assim, já que Deus quer ser adorado, né, então, já que ele anseia por ser adorado, então, ele começou o discurso dele assim, e essa é a ideia que as pessoas têm acerca de Deus, que ele é uma pessoa que quer ser adorado, que deseja ser adorado, que busca ser adorado, ou seja, basicamente uma pessoa com problemas de narcisismo, né? Assim, praticamente, só que um narcisismo absoluto, radical, grave, crônico, universal, absoluto, infinito. Imagina uma pessoa com narcisismo infinito. Essa seria a pessoa Deus querendo ser adorado pelas entidades vivas. Isso não procede, essa ideia de Deus, ela não procede. Vamos colocar, é uma fake news. Imagina que você é uma pessoa multimilionária, né? Você tem, sei lá, bilhões de dólares na sua conta bancária. Imagina que você está querendo você tem acesso a todos os recursos que você quer,
Mas imagina que você está ansiando por ser, vamos dizer assim, aplaudida pelos mendigos na rua, ou você está querendo ser, sabe, reconhecida, ou né, assim, que uma pessoa comum, né, sei lá, talvez o motorista do táxi peça o seu autógrafo, ou então fala alguma coisa, alguma palavra de glorificação para você. Não faz sentido isso. Porque uma pessoa que, né, está bem estabelecida na sua satisfação pessoal não vai ansiar, né, por esses tipos de migalhas. Isso não é normal. Mesmo você, na sua vida normal, né, nós nem somos milionários, mas nós não pensamos que, né, assim, outras pessoas precisam vir nos glorificar e nos adorar. Se nós não temos essa ideia egocêntrica acerca de nós mesmos, por que nós transferimos essa ideia para Deus? A não ser que tenham sido pessoas egocêntricas que tenham tido essa ideia egocêntrica de Deus. Porque pessoas normais não pensam isso, né? Então, na verdade, quando o Senhor Supremo ele pede ou ele sugere que nós o adoremos, isso não tem uma função porque ele precisa disso. Isso é bom para nós, é didático, é para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio mental, para nós entrarmos em harmonia com a criação. Como, por exemplo, como um pai, quando uma mãe, quando diz, você tem que me respeitar, você tem que me ouvir, você está errado, você tem que sentar aqui, você tem que me respeitar. Quando um pai e uma mãe falam isso, é arrogância do pai ou da mãe? Não, é uma questão simples. Por que a criança tem que respeitar os pais? Porque isso é bom para ela, não para os pais. Os pais não querem ser respeitados e adorados pelos filhos. Os pais querem ser amados por eles. Gostoso é amor. Agora, quando um filho é rebelde, ou mal educado, ou mal criado, então o pai ou a mãe tem que impor a educação. Quando o filho supera essa malcriação, aí é que entra o espaço para a amizade e para o amor. Enquanto não há espaço para a amizade e para o amor, o negócio é a educação mesmo, que essa é a função dos pais. Os pais que negligenciam educar em função da amizade e do amor, negligenciando a educação, entrega para a humanidade uma criatura mal criada, né, mal educada. E aí vai ser um problema para os demais. Então, ela só transfere o problema que seria dela, responsabilidade deles, para os demais do mundo lá fora. Isso não é justo para com a humanidade. E cada um, né, que é aquela história, quem pariu Mateus, que o cuide. Então, os pais têm responsabilidades dármicas com seus filhos na questão da educação. E assim também é o Senhor Supremo, né? Ele se sente responsável pela educação de seus filhos, de suas filhas. Então, ele vai dizer para elas, olha, me adorem, me respeitem, me enxerguem, me reconheçam. Porque se você não fizer, certamente isso não vai ser bom para você, você vai ter problemas com relação a isso. Entende? Até porque a nossa relação depende muito de que você também me conquiste, porque enquanto pais, nós não somos obrigados a amar nossos filhos. Nós amamos nossos filhos por eles serem amáveis, não por obrigação. Ninguém ama ninguém por obrigação. A gente tolera, se for o caso. A gente é resiliente, a gente suporta pessoas mal criadas, mal educadas. Mas amar, não. Tá? E ninguém é obrigado a amar ninguém, absolutamente ninguém. O amor inclusivista, ele não é separatista. Porém, o amor só inclui aqueles que são amáveis. E nesse caso, quando Krishna diz aqui, você está, ao adorar outros deuses, né, você pode cair, no sentido de que não me incluir no seu processo de amor é injusto para comigo, que sou a fonte da criação de tudo, né? Você não pode simplesmente negligenciar o fator principal da equação. Quando você monta um quebra-cabeças, se você não colocar a peça principal, ele fica incompleto. Você tem que colocar a peça principal para que a operação fique completa. Então, o que Krishna está dizendo aqui, em outras palavras, é que me inclua no seu processo de amar, de desejar, de apreciar, de se interessar. Interesse-se por mim também. Então, quando, por exemplo, eu como astrólogo, eu tenho uma certa confiabilidade no meu trabalho como astrólogo. Então, se alguém diz, será que o mapa vai ser bom? Será que vai ser bom? Então, como eu conheço a dimensão do meu trabalho, eu vou dizer com segurança para a pessoa, olha, o mapa vai ser excelente para você, né? Porque eu tenho segurança no meu trabalho, no que eu faço, tenho conhecimentos, então eu não tenho
inseguranças, nem medos, nem incertezas. Então, eu simplesmente vou admitir com uma certa precisão de segurança que sim, o mapa vai ser muito bom para você. Agora, da mesma forma, o Senhor Supremo, como ele tem segurança da sua própria personalidade, ele sabe que ele é um ser atrativo, interessante, apreciável e amável, porque ele se conhece a si próprio também. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, me inclua na sua pauta, né? Abandona esse hábito de fazer bullying comigo. Isso não é bom para você. Me inclua na sua agenda. Por que ele fala simplesmente me inclua? Porque ele sabe que se você o incluir, naturalmente você se sentirá atraída ou atraído por ele. E a sua relação de amor vai aumentar e vai se expandir gradualmente na medida em que você vai se aproximando. Então, quando ele diz aqui que se você adorar outros deuses, você vai cair, é porque eles são exauríveis, ou seja, eles se esgotam. Todas as metas se esgotam, né? Às vezes a pessoa anseia, não, porque tal, eu vou comprar aquele carro. E aí luta 1, 2, 4, 5 anos, né, para conseguir aquele objetivo. Quando chega naquele objetivo, usa o equipamento por um tempo e depois enjoa. Alguém diz, eu vou almoçar e eu vou comer, nossa, e agora vai ser. Aí come um pouquinho, fica enjoado. Então, assim é a natureza da dimensão relativa, que é o chamado mundo material. Nós nos enjoamos de tudo. Nós nos entediamos com tudo. E quando a gente se entedia com nós mesmos, aí fica complicada a coisa. Porque a gente passa a perturbar os outros. Porque aí é complicado, porque realmente o mundo está em perigo. Então, tudo nos enjoa, porque tudo é temporário, é exaurível. As coisas nos satisfazem por um tempo e depois nos enjoam. Então, quando o Krishna fala, olha, me inclua na sua pauta, por que isso vai ser bom para você? Porque essa tendência de você se entediar com você mesma, com o mundo, com a existência, ficar nessa revolta, nessa fúria total, vai passar. Ou eu sou inexaurível, eu sou uma fonte inesgotável. Então, você sempre vai encontrar uma coisa diferente para fazer. Você sempre vai ter uma realização nova. Você sempre vai se rejuvenescer. Então, vai ficar melhor para você e, acredite, para toda a humanidade, porque você não vai perturbar mais as pessoas ao seu redor. Então, vai ser bom. Então, se você não quer evoluir por você mesma ou por você mesmo, pensa no seu filho, pensa na sua filha, pensa no seu esposo, pensa na sua esposa, na sua sogra, pensa no seu bairro, no seu prédio, pensa nas pessoas, o como vai ser bom para elas se você se tornar uma pessoa mais dinâmica, alegre, ou quem sabe até feliz, por que não? Né? Então, seja compassivo com os demais ao seu redor. Me inclua na sua pauta. Ele não está dizendo aqui, tem escrituras, né, que dizem o seguinte, vamos dizer assim, se você adorar outros deuses, haha, eu vou te pegar na próxima esquina, eu vou acabar com você, eu te destruo, eu te rebento todo, vou te mandar não sei para onde, você vai... Tem escrituras que falam isso. Tem pessoas que fazem isso, inclusive, né? Eu estou falando assim, fazendo essa prosopopeia aqui, esse teatro aqui, porque ontem eu assisti um negócio de piadas, né? Que tinha isso daí, né? Então aparecia lá o Deus e falava, se você e tal, um monte de coisa, deixava a pessoa apavorada, assim. Então, não é o caso de Krishna. Krishna não está dizendo isso. Deixe de adorar outros deuses. Ele está dizendo o seguinte, se você observar bem o verso, ele está falando, me inclua na sua pauta. Todos estão seguindo os meus caminhos. Quando você me exclui, você está excluindo uma peça fundamental, que é a peça que nutre todas as demais. Então, simplesmente me inclua. O amor não é inclusivista? Você não tem capacidade de amar? Então, por que me excluir? Qual é o problema de me incluir? É basicamente, né? Assim, tá bom? Muito bem, então nós vamos concluir aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me.
protege-me. Hare Krishna. Hari Om Shanti Namaste. Om Tat Sat.